Oi, Queris. Uma das perguntas mais recorrentes que tem havido aqui no canal e também é uma observação da minha parte quando vocês fazem alguns comentários, é sobre a confusão que se faz com casa de perfumaria e marca de perfume. Quando é que a gente se refere a uma marca como casa de perfumaria? Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu trabalhei por 22 anos numa casa de perfumaria, que é a Givaudan. A Givaudan é hoje a principal casa de perfumaria do mundo e tem seus concorrentes diretos, como a IFF, a Firmenich, a Symrise, a Droma, a Robertet, a Takasago, que são empresas que eventualmente nós mencionamos aqui, todas elas, inclusive a Givaudan, porque são casas de perfumaria que produzem perfumes. Tá, mas daí vocês vão dizer, muitas marcas também produzem perfumes. Sim, produzem o produto final, mas quem faz o perfume é quem tem perfumistas, quem tem equipe técnica de criação. Não basta você idealizar um perfume, saber como será o frasco, o nome, a cor, o conceito, se você não tiver o suco. Então, uma casa de fragrância, uma casa de perfumaria é a que produz o suco. E suco nós compreendemos por a essência, com o perfume formado e criado pelo perfumista, uma composição de água, álcool e o que mais o cliente quiser colocar nessa composição. Então, quem produz, quem tem perfumistas dentro da sua empresa, produzindo, criando, desenvolvendo fragrâncias, essa é uma casa de perfumaria. Casas de perfumaria são muito poucas no mundo todo. Eu mencionei as principais. As 4 principais atualmente são as que eu mencionei: Givaudan, Firmenich, IFF, Symrise. Depois você tem as menores, não menos importantes, como a Dragoco, a Takasago, a Drom, mas são empresas que realmente têm produção de perfumes dentro de suas empresas, dentro delas. Então, tem equipe de marketing, equipe de técnicos para tratar os ingredientes, tem equipe de criação, a perfumaria em si, os perfumistas que desenvolvem perfumes para trazer essas belezas para o consumo final. Essas casas em si não vendem produtos, então muitas vezes eu mostro para vocês, eu recebi da Givaudan, eu recebi da IFF, ou da Symrise, ou da Firmenich, uma amostra do novo perfume, Good Girl, ou de Hugo Boss, Valentino e assim por diante, e vocês me falam, mas não está no frasco original, porque essas casas de perfumaria produzem o suco, a essência. Então, não é o produto final. Quem vai produzir o produto final é quem comprar essa essência, quem encomendou o projeto, que foi desenvolvido por 1, 2 ou mais anos, dependendo do produto, e que depois idealiza o frasco, idealiza o nome, idealiza todo o produto para que ele seja entregue para vocês, para que a gente possa comprar numa loja, num revendedor e assim por diante. Então, não dá para a gente chamar de casa qualquer empresa, principalmente empresas que fazem cópias de produtos. Elas compram essas cópias feitas por distribuidores de marcas que não pertencem, em geral, a essas grandes marcas citadas, porque as grandes marcas citadas não fazem diretamente cópias de produtos. O que pode acontecer são distribuidores menores que trabalham com essências, têm alguns perfumes já prontos ou perfumistas internos que fazem pequenos arranjos de perfumes
para que sejam distribuídos depois para essas pequenas indústrias que fazem cópias, ou os chamados Me Too, né, que a gente chama, eu também, de fragrâncias, para que sejam revendidos. Então, não podemos levianamente chamar de casa de perfumaria uma empresa que não tem criação de perfumistas internos. Recentemente, a Natura começou a se chamar de Casa de Perfumaria do Brasil, muito apropriadamente, porque há mais de 10 anos ela contratou uma perfumista in-house, como a gente chama, uma perfumista interna, que cria os seus perfumes. Ela cria e cocria. Então, muitas das fragrâncias podem ser criadas pela Verônica e outras, ou pela perfumista interna, pelo perfumista interno que a Natura vier a ter, e outras são criadas em conjunto com casas de perfumaria. Então, apropriadamente, ela pode ser chamada de casa de perfumaria e, no caso, ela se diz Casa de Perfumaria do Brasil. Então, isso é apropriado. Chamar quaisquer outras marcas ou empresas de casas não tendo criação de perfume interna, in-house, não é apropriado. Então, atualmente, podemos chamar, atualmente que eu digo, há uns 10 anos mais ou menos, desde que a Dior contratou o François Demachy para ser o perfumista in-house, o seu perfumista exclusivo, que ela não tinha antes. Muitas das fragrâncias mais clássicas da perfumaria da Dior eram criadas pela Givaudan, pela IFF, até por empresas menores, como Dron, Takasago, e isso não tem importância nenhuma, porque os seus perfumistas internos são muito competentes. Então, atualmente, podemos chamar a Dior de Casa Dior em fragrâncias. Ela já era uma casa de moda, mas não era uma casa de fragrâncias. Ela hoje é uma casa de fragrâncias. O mesmo se dá com a Chanel. A Chanel, há muitos e muitos anos, tem perfumista interno. Desde Jacques Poldi e agora Olivier Poldi, seu filho, que o sucedeu, é uma casa de perfumaria. Então, Chanel é uma casa de perfumaria. Guerlain, por exemplo, sempre foi uma casa de perfumaria, desde a sua criação, desde Pierre Guerlain, Aimé Guerlain, Jacques Guerlain e assim por diante, até agora Thierry Wasser e Delphine Jelk, que foi contratada mais recentemente, é uma casa de fragrância, uma casa de perfumaria e assim por diante. Então, nós não podemos chamar de casa qualquer empresa só porque ela vende ou revende perfumes. E eu acho que isso é uma forma de nós darmos valor à criação do perfume. É como música, por exemplo. Há muitas pessoas que só cantam, elas não constroem a música. Por isso, elas são menos importantes? De modo algum. Muitas vezes, se eu fosse uma escritora de música, eu iria querer dar a minha música para um bom cantor, porque eu já provei para mim mesma, em frente ao espelho também, que eu não sou boa cantora, eu sou cantora de chuveiro. Então, eu acho que algumas empresas entendem isso e sabem que são muito criativas e muito boas em administrar uma marca, em fazer uma marca se tornar bela e valiosa, mesmo sem ser a criadora dela. Se eu acho imprescindível alguém ter perfumistas in-house, não acho. Acho que muitas vezes há até uma ótima diversidade quando você conta com a perfumaria das casas de fragrâncias. E é por isso que a Natura tem tido muitos sucessos, porque a Verônica é uma perfumista in-house, mas ela conta com a contribuição de outras casas de perfumaria. O mesmo acontece com a Guerlain, mas nem sempre acontece com outras marcas atualmente, como Chanel e como Dior. Então, depende de como se trabalha.
Eu, pessoalmente, acho que quanto maior a diversidade, mais o consumidor ganha, porque ele não fica muito blocado esperando a mesma assinatura sempre. Então, gosto muito da diversidade, mas isso é uma opinião minha pessoal. E eu sei que vocês sempre gostam da minha opinião e por isso eu já estou dando. Se eu tivesse uma empresa, eu, eu gostaria de contar com essa diversidade toda e poder contar com opções, saber escolher as casas com as quais eu vou trabalhar. E para mim, contar com opções não significa simplesmente fazer unidunité, significa fazer escolhas profundas de parceiros para a vida, aqueles que sempre foram e estiveram do meu lado, que acreditaram em mim quando eu era pequeno e vão acreditar em mim quando eu crescer. Então, é assim que funciona uma casa de perfumaria. Ela tem recursos internos, tem perfumistas, tem criadores internos e por isso podem ser chamadas de casa. Os demais são as empresas que revendem e colocam à disposição toda essa beleza pronta para nós. Espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado desse vídeo. É uma pergunta que muita gente me faz e que eu achei que seria legal dividir com vocês. Um beijo!